Hoje, gente, eu vou ensinar uma técnica que eu consegui atrair ou consegui passar num concurso federal. Gente, eu fiz esse vídeo, gente, no passado. Infelizmente não ficou bom, né? Porque meu celular era meio ruim, aí ficou travando e tudo. Então eu precisei atualizar esse vídeo para vocês e passar aqui, porque eu acho assim, gente, tudo que acontece na nossa vida, tudo é para o nosso bem e tudo serve para sempre outra pessoa. Eu ouvi uma frase com uma pessoa às vezes diz assim: se você conseguiu ajudar uma pessoa neste mundo, sua vida já teria sido valido a pena. Então já tenha sido valido a pena. Então já valeu a pena. É isso que eu quis dizer, viu, gente? Então, assim, nunca foquem em coisas de não sei quantos milhões de inscritos. Sempre foque no que as pessoas, no que você está ajudando outra pessoa. Porque se tem uma coisa que faz a gente ficar muito ansioso, muito, principalmente acho que até um pouco egoísta, um pouco até frio, não sei dizer a palavra certa, é quando a gente foca só ou em dinheiro, ou em crescimento, mas esquece do principal, que é o quê? Ajudar o próximo. Eu acho que tudo é ligado a ajudar, gente. Até o YouTube, sim. Se eu gravo um vídeo aqui, gente, eu não gravo para ganhar dinheiro. Se vier, ótimo. Oxe, muito bem-vindos. Lógico, né, gente? A prosperidade tem a ver, né? Mas se for para ajudar pessoas, é mais gratificante. Observe, gente, tem gente que ganha muito dinheiro, mas não se sente feliz. Porque o principal, para mim, pelo menos, ajudar o próximo. É isso que gera um. Como é que eu posso dizer? Sabe aquela sensação de dever cumprido? É uma sensação maravilhosa, gente, quando você ajuda outra pessoa. A sensação é muito diferente, gente. É muito diferente, mas eu não vim falar sobre isso no vídeo, né, gente? Mas é uma coisa que eu fiz na época, gente. Só que na época que eu fiz, eu nem, assim, eu nem tinha nem conhecimento sobre a lei da atração ainda. Eu acho, né, gente? Apesar que a lei da atração eu já conheço há muitos anos, só que eu não tinha discernimento, eu não praticava nada. Eu só vivia de forma muito mal. Eu era reclamando, muito reclamona, eu dizia a pinóia, que é o modo de a gente lá do interior fala muito assim, né? Mas assim, gente, quando eu percebi, eu foi pensando, meu Deus, e eu me lembro, gente, que eu fiz essa técnica, mas eu jamais achava que ia funcionar. Jamais, mas hoje eu consigo perceber por que que deu certo. Não foi só meus estudos, não foi, gente. Porque não sou eu que só estudo, muitas pessoas estudam, é muita gente, é uma concorrência gigantesca a gente que é concurseira. Hoje eu não sou mais, viu, gente? Mas há mais de 10 anos concurseira. Então, assim, eu sei quanto foi difícil essa batalha de concurseiro, é uma batalha muito solícita, muito solitária. A gente é só você, a cadeira e os livros, literalmente. Apoio que é bom nada, não tem um pingo de apoio, nem espere apoio. Quem tiver aqui, ótimo, parabéns, que não foi o meu caso, né? Mas então, hoje eu me lembro, e é uma coisa que eu falo muito aqui nos vídeos para vocês, é a técnica da visualização. Gente, é uma técnica muito poderosa, a visualização. Eu sei que tem muitas pessoas que ainda têm dificuldade em visualizar, mas eu vou dar uma dica aqui para vocês que funciona comigo e pode funcionar com vocês. Dependendo do seu sonho, tem sonhos que é mais fácil de você identificar e de você visualizar. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Eu tenho um sonho de uma casa grande, uma casa, não sei, assim, na natureza. Gente, eu amo demais a natureza. Por isso que meu sonho é comprar uma casa onde tenha muita natureza ao redor. Não seja sítio, seja chácara. Eu não sei, sei que meu sonho é uma casa com um lugar verde ao redor, que eu me sinta na natureza. Então, uma das coisas que eu tenho muita facilitação, o que é que eu faço? Por exemplo, se o povo dá um exemplo, se é uma casa, você vai, no Instagram tem muita gente, tem muita foto dessas casas mais caseiras, dessas casas mais conservadoras, das antigas, com sítio, com muita natureza. Você assiste muita, eu assisto muito, eu olho muitas fotos, então fica mais fácil de você visualizar do que você visualizar uma coisa que você nunca nem sequer viu. É tipo assim, você pedir para eu visualizar um carro de placa tal não, de modelo tal, se eu não sei nem que carro é esse. E nem de carro eu entendo, né? Mas, então assim, eu acho que facilita muito você pegar uma foto e olha ali como é uma casa, seja um casa ou um carro. Agora, o caso de dinheiro, a forma mais assim fácil, pelo menos da forma que eu faço, é assim, eu pego minha conta do banco, seja qualquer banco, e visualizo o valor ali. Eu tiro o print, você tira o print e visualiza ali. Por exemplo, assim, vou dar um exemplo assim, você visualiza 20 mil reais abençoados na minha conta do Santander, 20 mil abençoados na minha conta do Santander. Ou então agradecendo já como se já fosse real. Obrigado pelos 1.000 reais que está na minha conta
do Itaú. Obrigado pelos 20 mil reais que está na minha conta do Itaú. E você vai visualizando e vai sentindo. E uma das técnicas de visualização, ainda vou fazer um vídeo, gente, que eu acho muito massa, é a trança de surf. Surf, acho que é surf, não sei como é que fala, gente. Ou é surf, eu sou péssima em inglês. Ela é muito boa, gente, mas vai ficar para um próximo vídeo. Eu vou falar realmente da técnica da visualização, como foi que na época eu me lembro. Gente, eu me lembro. Perfeito, sabe o que é? Os detalhes eu me lembro. Foi assim, eu encontrei um vídeo de uma menina, por acaso. Por acaso, né? Porque pra mim eu acho que nada nessa vida é por acaso. Tudo tem um objetivo. E ela dizia bem assim, você se imagina entrando no concurso federal. E ela ia dizendo e fechando os olhos, e eu fiz a mesma coisa. Eu fui fechando os olhos, imaginando meu nome no Diário Oficial, Rosiane Rodrigues, em, sei lá, na época eu lembro que eu visualizava em, acho que era terceiro, quarto lugar na classificação. Até a classificação eu visualizava, apesar que quando eu passei não foi a classificação que eu na época meditei, mas para mim valeu a pena, o importante é que eu passei. Então, eu me lembro como hoje, aí eu visualizava até a roupa entrando no local que eu desejava. Gente, você fecha mesmo seus olhos, coloca uma música bem acalmante, sabe? Uma música calmante, de preferência em um lugar silencioso, porque uma coisa é certa, barulho interfere nos seus pensamentos demais, principalmente se for barulho de várias coisas ao redor. Agora, por exemplo, aqui está silencioso, mas eu não tenho muita facilidade para barulhos. Não sei se é porque eu tenho TDAH, ou é porque realmente eu não gosto de barulho. Não sei, mas eu não consigo. Não consigo me concentrar com barulho. Então, se você se concentrar, ok. Mas se não, eu acho que a maioria das pessoas se concentra com, como é que eu posso dizer? No silêncio. Você vá no silêncio, pega uma música bem calma. Pode ser uma dessas que tem nos meus vídeos abaixo. Vou deixar as sugestões aí abaixo. Tem um vídeo bem calminho de natureza que eu coloquei agora há pouco, de meditação e relaxamento. Ele é perfeito para você visualizar. Perfeito. Dependendo do tipo de visualização sua. Se for um caso de dinheiro, aí eu já vou dar a dica do outro vídeo meu, que é outro vídeo que tem as moedas caindo, tem um som de cachoeira e moedas caindo. Aí eu acho muito bacana. Mas se for um sonho normal, assim, aí vai ser esse outro vídeo de meditação e relaxamento, que é para você relaxar e literalmente visualizar aquele sonho. Não sei, vamos supor que seja um carro, aí você está visualizando a cor do carro, como é que o carro é, se ele é verde, azul, pegando, dirigindo, sabe? Tocando. E de preferência eu vou dar um conselho, sei porque eu fiz isso, né? Ainda não alcancei o carro dos sonhos, mas eu fiz isso justamente para burlar minha mente, para ela já começar a, como é que eu posso dizer? A sentir, porque como é que eu vou querer um carro se eu nunca nem vi ele? Então eu vi um carro desse, na época um dos meus sonhos, é dois tipos de carro, eu gosto muito do Jimmy e gosto também do Fit. Aí eu Aí teve um negócio desse feirão de carro, a gente foi lá, eu fui o meu esposo e minha filha. Eu disse, sabe uma coisa que é que eu vou fazer? Aí eu procurei o carro, eu fui lá, peguei nele, olhei por dentro, visualizei como se ele já fosse meu. De preferência, gente, pode ser loucura para outras pessoas, mas para mim não, aí funciona muito bem, porque eu vi uma pessoa fazendo isso num vídeo bem antigo que eu assisti, só que ela fez com celular. Ela pegou a capa do celular e foi na loja comprar, como se já tivesse com o celular. Até a moça estranhou. A moça estranhou, tipo, não tem nem um celular ainda. Mas por que, gente? A gente tem que ser para ter. É você agradecer por aquilo que você já tem. Você já acha que tem e depois ele vai vir. O universo nem se preocupa, ele não sei, vai dar seus pulos e vai chegar até você. Então faça dessa forma. Visualize o carro, a casa, aquela casa bonita, grande, espaçosa. Você entrando, sua família, todo mundo feliz, você recebendo os familiares, que é um dos meus maiores sonhos da minha casa, gente. Acho que é por isso que eu tô falando mais em casa, mas para mim agora é a casa. O carro, isso que a gente está excelente para mim. No futuro vai chegar o dos meus sonhos, mas é como eu sempre falei, é um dos meus sonhos mais ascendente no momento agora é a casa ou o emprego. O emprego, independência financeira, no caso, um emprego mais flexível, né? Mas, voltando ao que eu estava falando, na época que eu fiz essa técnica, gente, eu fiz com leveza. O segredo tá aí, gente. Eu me lembro como hoje, que eu fiz com leveza. Em momento nenhum, gente. E olha que minha fé, às vezes, balança, gente. Mas eu juro pra vocês que nesse dia, eu me lembro como hoje, eu fiz com leveza essa técnica. E realmente eu imaginei meu nome era oficial, entrando nesse tal lugar que era o Hospital Universitário, né? Que era EBSER, né? Na época que eu fiz esse concurso, eu fiz em 2019. Olha só que os desejos não é do jeito que a gente quer, não. Ele vem quando é a hora certa, quando você muda a sua vibração.
E foram 4 anos para chamar. E eu nem esperava ter nem mais chance, porque eu estava em cadastro de reserva, gente. Cadastro de reserva não tem obrigação nenhuma de chamar, pra você ver o milagre que é. Então, quando eu fiz essa técnica, eu joguei para o universo, simplesmente eu fiz, me imaginei e agradeci, sempre agradecer no final. O segredo da chave, eu acho que é sempre agradecer, porque quando você agradece, você já está como se dizendo assim, eu já conquistei, eu estou com aquilo aqui, agora nesse momento, seja carro, casa, filho, um casamento, um bom relacionamento, são milhões de sonhos, né, gente? Então, é isso, gente. Tente visualizar com leveza, mas sem pressão, porque quando você duvida, infelizmente, olha, não tem por onde, não, interrompe o fluxo do seu sonho. Ele tá chegando, tá chegando, tá chegando, mas quando você começa a duvidar, o bicho, aí você vai ter que fazer tudo de novo para poder manter aquela frequência. E para você manter essa vibração, essa frequência, eu sei que não é fácil, mas no meu caso, na época, juro a você, gente, não sei explicar, mas foi muito leve. Eu fiz essa técnica e pronto, joguei pro universo e segui minha vida. Segui estudando normalmente para outros concursos, pronto. A um certo dia, sem mais nem menos, eu já tinha tido minha filha, foi em 2023, 2019 para 2023, olha só, 4 anos. Eu recebi da minha colega a mensagem no WhatsApp dizendo que eu tinha passado. Gente, foi uma sensação tão maravilhosa. Sabe aquela sensação de conquista? E hoje eu posso dizer que esse concurso que eu atraí foi Deus, gente. Foi Deus. Que a gente, Deus e lei da atração, eu sempre fala, é uma coisa só. Tudo tem Deus no meio. E eu me lembro como hoje, que eu tenho pedido muito a Deus uma resposta, porque eu já estava muito cansada, gente. Aí eu aproveitei e fui fazer essa técnica. Eu vi que eu estava muito. É, já estava muito cansada de estudo, essas coisas. Aí quando eu fiz essa técnica, e para mim tudo é ligado a Deus, toda qualquer técnica é ligada a Deus. Tudo que é bom, que te faz bem, tem Deus no meio. Porque se fosse coisa ruim, aí não seria Deus, né, gente? Então, é isso, porque eu noto que as pessoas às vezes têm um certo preconceito quando a gente fala de legislação. Eu sei porque uma colega minha, muito evangélica, quando eu falo toda vez legislação, ela diz, não sei o que, aí dá aquelas correções comigo, não sei o que, é porque é Deus. Eu digo sim, no momento nenhum não disse que era Deus. Só que o povo ainda tem essa mente fechada, e quando a gente bota a lei da atração, acha que não é Deus, é uma coisa só, gente. Simplesmente é a lei da vibração, você atrai aquilo que você vibra. Mas é isso, gente, funcionou demais comigo a técnica da visualização. Eu queria muito, gente, não sei se eu vou conseguir, mas eu queria muito fazer alguns vídeos de visualização. É porque cada pessoa tem um sonho, eu teria que fazer muitos vídeos, visualização do carro, da casa, não sei. Mas o conselho que eu dou aqui a vocês é que vocês peguem realmente um vídeo aí, desses que eu tenho já aí no canal, ou de outra pessoa, não sei, não importa. O importante é que é o seu objetivo. E sente por um momento e faça. Assim, outra coisa que funcionou comigo também, não foi no caso do concurso, hoje eu faço para outras coisas, é o Ho'oponopono. Eu sempre falo do Ho'oponopono aqui para tudo, porque ele é limpeza mental, mas por que pareça, eu tenho uma sorte com ele gigantesca. Tudo que a maioria das coisas que eu percebo que meu cérebro está querendo me sabotar, querendo me negativar, eu sempre faço o Ho'oponopono, porque ele é para limpeza de memórias, de dores, é cura, ele é curativo, né? Então, assim, é uma técnica que ela ajuda demais você também a limpar essa questão dos sabotadores dos seus sonhos. Então, é isso, gente. O vídeo de hoje foi só para falar desse meu relato, que se eu conseguir, você também consegue, qualquer pessoa consegue. No caso de concurso público, eu não vou dizer a vocês, não sei hipócrita dizer que isso foi a sua visualização que me fez passar. Ela foi o fio da meada. Digamos que ela foi a vibração para meu sonho ser alcançado, porque eu fiz muitas provas. Gente, vocês têm noção de quantas provas eu fiz e quantos concursos? Eu acho que foi mais de 30 concursos. Eu viajava para tudo quanto era cidade e só chegava na trave, na trave, na trave, na trave, na trave, na trave. E na maioria das vezes que eu fazia concurso, olha outra diferença. Eu fazia com medo, com desespero. Sabe aquela, ai meu Deus, eu tenho que fazer, eu tenho que passar, porque senão o próximo dinheiro eu vou estar pobre de novo. Olha o que vem, é tanta coisa que vem na mente da gente que. Ô bichinho, viu? Que, né? Mas aos poucos a gente vai conseguir, né, gente? Então, assim, eu me lembro quando eu fiz a prova, gente, eu senti que metade da prova eu tinha acertado. Sabe, você tem aquela certeza, você está fazendo a prova e que corrigiu e que você acertou muito mais da metade das questões. Eu não senti que eu ia passar, eu senti que eu tinha feito uma boa prova. Isso para mim, não sei porque, mas eu já estava grata só em tirar uma boa pontuação, porque a gente que é concurseiro, agora no momento não estou mais, mas a gente quer chegar numa pontuação que a gente
E a gente se sinta bem já, porque é tão ruim você estudar, estudar, estudar e estar sempre abaixo, abaixo, abaixo. Quando você vê a pontuação, na época a minha pontuação foi 89, isso porque eu errei uma questão, em vez de eu botar certa, eu botei errada. Mas é assim mesmo, acontece muito esse concurso. Então, assim, gente, eu nunca me esqueço, gente. Essa técnica, eu pensei, foi fantástica para mim. E hoje eu estou aqui, ainda estou nesse concurso que eu estou falando aqui a vocês. Graças a Deus, ganho, como eu sempre falo, todos os vídeos ainda é o valor que eu ganho, mais do que o dobro do que eu ganhava, porque eu ganhava um salário mínimo, né, gente? E hoje eu ganho R$ 1.000 só de vale alimentação. Mas não sou rica ainda, viu, gente? Não sou rica, endinheirada que eu digo. Mas eu já me sinto rica, gente. E para mim é o sentir, não é o ter, é o sentir primeiro. Então é isso, gente. Faça essa técnica e eu tenho certeza que vocês vão conseguir. Agora, claro, tudo eu sempre falo, é com leveza, gente. Tem que ser com leveza, nada com pressão. Parece que interrompe, parece, não tenho certeza, gente, que interrompe o fluxo. Então é isso. Beijos de luz e até logo. Tchau!